Como esperado, o governo Lula acionou o STF contra a decisão do Congresso que derrubou o decreto que aumentava o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Nesta quinta-feira, na Bahia, o presidente Lula subiu o tom e afirmou que o presidente da Câmara, Hugo Mota, descumpriu um acordo com o Planalto, o que o deputado negou. O petista garantiu que o aumento no IOF não representaria uma elevação nos impostos, mas seria uma medida de justiça tributária que atingiria apenas os brasileiros mais ricos. Lula destacou que se não acionasse o STF, não conseguiria sequer governar. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e é o governo. Mesmo assim, Lula adiantou que vai procurar Mota e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para conversar em breve. Já o advogado-geral da União voltou a defender a judicialização do tema. Em Portugal, onde participou de um evento jurídico, Jorge Messias tratou do tema com naturalidade e apontou um culpado por essa crise. A oposição, ela tem jogado de uma forma a desestabilizar as instituições. O governo alega que o Congresso feriu a separação de poderes e que a decisão sobre taxações cabe ao Executivo. Entre parlamentares da oposição, a sensação é de que o Planalto abriu um conflito e instituiu um clima de nós contra eles. O Congresso também defende medidas alternativas, como a reforma administrativa, e tenta a todo custo salvar os repasses para as emendas. Só nos últimos dias, esse pagamento passou de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, busca alternativas para garantir um reforço nas contas públicas, enquanto espera uma resposta do Supremo Tribunal Federal. E é esse o debate do Visão Crítica desta noite. Como será a análise do tema no STF? A judicialização vai garantir a separação dos poderes e buscar o melhor para o Brasil? Visão Crítica. Olá, estamos começando o Visão Crítica de hoje, tendo como convidados a doutora Jaqueline Valles, advogada criminalista, mestre em Direito Penal. Dr. Marcelo Figueiredo, presidente da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas. E, de forma remota, o Dr. Gilberto Bercovitch, professor de Direito Econômico e Economia Política da Universidade de São Paulo. Agradeço a todos os convidados terem aceito o nosso convite e coloco a bola, tudo é futebol no Brasil, para a doutora Jaqueline. Como é que ficamos nesse conflito no campo legal entre o Executivo e o Legislativo passando a bola para o Judiciário resolver uma pendência que é grave entre os dois poderes? Boa noite, Vila, boa noite a todos. No campo legal sempre há um senso de noção em termos de, devo fazer, a lei está lá, a lei está pronta para ser usada, mas quando você percebe que há um conflito entre uma instituição, que é o poder legislativo com o poder executivo, o que eu penso nisso daí, tá? É sempre bom levar para o judiciário, para que o judiciário possa resolver o problema entre essas duas instituições que são muito bem representadas na sua democracia. Será que não tem outro meio de chegarmos a um senso comum porque quando se leva ao judiciário, o judiciário vai ter que apontar sobre um dos lados muito radicalmente. Será que é isso que o Brasil precisa hoje? De mais umas... Olha, se ele apontar para o legislativo, então nós somos eles contra eles, que nem mostrou a reportagem, em termos de radicalização. Então, a legislação ela é muito clara, ela deixa algumas interpretações, que essas interpretações podem se fazer com que o judiciário seja chamado sempre para esse litígio. Mas, Vila, eu entendo que esse litígio não é propício nesse momento, tá? A conversa, o consenso entre o poder legislativo com o poder executivo seria muito mais promissor,
muito mais claro para a sociedade. Agora, o que nós temos? Nós vamos levar para o judiciário, fica todo mundo atento ao judiciário. O que será que o judiciário, o STF, vai falar? Vai radicalizar novamente. Porque para uns o STF está extremamente politizado, para outros não, ele serve como resolução de problemas. Então, a lei, como você perguntou no começo, a lei como é que fica? A lei está lá, mas o bom senso de utilizá-la é muito bem-vinda nesse momento. E uma situação que eu particularmente não estou vendo bom senso. Veja, conversa, vamos ver se dá. O STF, como a gente sempre fala, né, Marcelo? O STF, o judiciário, é sempre o último. As pessoas têm que se resolver, porque colocar um outro poder no meio para interferir sobre os outros dois é uma situação muito não é frágil, é radical, é grave, porque acaba sendo realmente formador de opinião e não formador de consenso. Doutor Marcelo Figueiredo, justamente pegando um gancho da doutora Jaqueline, como é que fica essa situação? Lembrando a quem nos acompanha que o judiciário é um poder inerte, ele só age quando provocado. E eu sempre comento a vocês, provocado não na linguagem vulgar, mas no campo jurídico. Ou seja, se é alguém do executivo, do legislativo, que provoca. No caso, então, ela teve o governo federal e o partido, o PSOL, que também entrou com uma representação no Supremo Tribunal Federal. Doutor Marcelo Figueiredo, como é que fica essa questão dessa relação entre os poderes, especialmente a tensão entre executivo e legislativo, e como a doutora Jaqueline lembrou, o judiciário é acionado. Lembrando, eu sempre falo que era bom estudar a nossa Constituição, deveria ser uma leitura obrigatória no 3º ano do ensino médio, lembrar que na cabeça do artigo 102, quem é o guardião da Constituição? É o Supremo Tribunal Federal. Como é que ficamos com isso? Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Boa noite aos ouvintes, enfim, a todos que nos assistem. Bem, em realidade, você disse bem, Vila, nós temos 3 poderes no Brasil. Teoricamente, o legislativo faz a lei, não é? E fiscaliza o executivo aplica a lei, não é? E governa, e o judiciário julga os conflitos individuais e coletivos. Havendo conflito entre eles, o judiciário julga. Mas teoricamente, né, essas 3 funções, típicas e atípicas, na verdade, hoje no Brasil, já há algum tempo, a questão não vem de hoje, já de alguns anos atrás, eu diria 5, 10 anos talvez, por aí, tem havido uma tensão maior entre os poderes, né? O legislativo tem, de alguma maneira, entrado na esfera do executivo, por exemplo, através das emendas, né? O executivo não consegue convencer o legislativo dos seus projetos políticos, das suas políticas públicas, e acaba jogando os problemas para o judiciário. O judiciário, provocado, como você bem disse, é obrigado a se manifestar. Eu, pessoalmente, acho que ele não é obrigado sempre a se manifestar da forma como tem se manifestado. Eu sou daqueles que, lendo nos livros dos próprios ministros do Supremo, que foram alguns professores, são professores, né, de direito constitucional, inclusive, eu vejo que muitos deles escreveram páginas e páginas sobre a autocontenção judicial. O que seria isso? Quer dizer, em situações em que é mais conveniente que o Congresso legisle, que o Congresso amadureça o tema e debata, etc., isso o Supremo deveria dizer, não, decida você, Congresso, ou lhe dou um prazo de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano para resolver a questão. Se você não resolve, eu serei obrigado a resolver em último grau, em última instância. Eu acho que de uns anos para cá tem faltado um pouco essa autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo, claro, que o Supremo tem uma obrigação de decidir, ele é provocado, ele não decide sozinho, da cabeça dele. Entretanto, ele tem também a prerrogativa de dizer, não, no momento eu me reservo o direito de aguardar o Congresso. Quer dizer, em certas situações, e nós temos vários exemplos disso recentemente, como o caso
das drogas, da maconha, enfim, a criminalização da maconha, do traficante, do usuário, etc. Uma série de situações em que, na minha avaliação, seria mais prudente o Supremo aguardar uma manifestação ou convocar, vamos dizer assim, o Congresso, exigir, entre aspas, ou puxar a orelha do Congresso, como a gente costuma dizer, olha, por favor, legisle, cumpra a sua obrigação, assuma o seu compromisso. E às vezes isso não é possível, então causa esses conflitos. Nós estamos vivendo um momento de tensão, de conflito, claramente um conflito, quer dizer, o presidente cria um tributo, enfim, aumenta um tributo, uma alíquota de um tributo, e o Congresso suspende aquela tributação, né? Os dois acham que têm razão. E como ninguém consegue um consenso, está se procurando um consenso, não é? Quem sabe o Supremo possa conduzir uma negociação aí, que até o momento não foi possível, né? De qualquer maneira, vamos aguardar, né? Existe uma questão puramente jurídica, existe uma questão política que me parece que absorve a questão jurídica aí. Não, a questão não é só jurídica, porque jurídica seria fácil de resolver. Pode ou não pode o presidente editar esse decreto e pode ou não pode o Congresso suspender esse decreto? Essa seria uma questão até de simples resolução, muito fácil, né? Qualquer tributarista sabe dizer se o presidente podia ou não fazer o que fez, né? Doutor Gilberto Bercovitch, nós estamos num momento complexo. Eu estou, minha profissão lá de historiador, tentando me lembrar, ao menos de tempos mais recentes, a partir da promulgação da Carta de 5 de outubro de 88, provavelmente seja um momento de maior tensão entre os poderes e de um momento extremamente complexo que exige do Supremo Tribunal Federal uma decisão que ele terá de tomar, de uma forma ou de outra, né? O ministro Flávio Dino disse recentemente que é necessário ter um conserto com C e não com S, dessa relação conflituosa que está ocorrendo entre os poderes. Eu pergunto ao senhor, como é que ficamos? Há uma pressão excessiva sobre o Supremo Tribunal Federal ou não? Ou caberia, nesse caso, uma resolução entre os dois poderes, o Executivo e o Legislativo, chegando a uma conciliação? Por favor, quais são as suas considerações? Bom, primeiro, boa noite a todos, é um grande prazer poder estar aqui. E, na verdade, eu acho que estamos chegando a um certo consenso aqui na bancada, né, que a questão desse choque é uma... Tá. Nós tivemos só um probleminha de som, o doutor Bercovitch já vai retornar. Eu passaria para a doutora Jaqueline. Essa questão, como que a tendência, claro, o Supremo vai ter, o ministro sorteado foi o ministro Alexandre, ele vai ter de resolver essa questão. Ele falou em certo momento em conciliação, usou essa expressão para buscar um acordo. Claro que a conciliação juridicamente não tem valor algum, a conciliação é no campo da política, não no campo legal, né? Mas, porém, como nós vivemos tempos um pouco diferentes na República Brasileira, eu até entendo a preocupação do ministro Alexandre de Moraes de buscar essa conciliação, que seria, grosso modo, presumo eu, uma reunião entre o chefe dos poderes, né, para se chegar a um acordo. Agora, como é que nós ficamos? Há uma coisa muito comum que se fala nos últimos tempos, e há razão para tal, que há uma judicialização da política, né? Algo que provavelmente a partir da ação penal 470, o processo do mensalão, tenha acirrado essa questão. Nós fomos apresentados, quando eu digo nós, quem nos acompanha são os brasileiros e brasileiras, que nós não conhecíamos o Supremo, muitos de nós. Hoje todos sabem que existe o Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Então, vou passar para o doutor Bercovitch, já que voltou, senão depois passa a doutora Jaqueline e o doutor Marcelo. Hoje todos sabem, e é comum, o nome dos ministros do Supremo, como se fossem colegas nossos, tal. É aquela velha questão, não sou só eu que digo isso, tantos já disseram, a gente não sabe a escalação da seleção brasileira, que vai muito mal, por sinal, mas sabemos o dos 11 ministros do Supremo. Doutor Bercovitch, como é que ficamos nessa questão, nesse momento de tensão tão grande como vivemos? Então, Vila, a questão toda é a seguinte, nós temos, o programa todo ele é essencialmente político,
muito bem disse o professor Marcelo Figueiredo, se o presidente pode ou não pode baixar o decreto, se o Congresso pode sustar o decreto, isso é uma questão que não é muito complexa. O problema é outro. O problema é o seguinte: temos um governo que tem minoria, aparentemente, no Congresso, apesar de supostamente ter apoio da maioria, mas na prática ele é minoritário, e que está enfrentando cada vez mais uma oposição política no Congresso. Até aí, tudo bem, isso faz parte da democracia. O problema todo é que no Brasil existe uma tendência, isso não é de só 10 anos para trás, acho que é desde a promulgação da Constituição de 88, e quem perde no Congresso ou no Executivo costuma levar, né, para o Judiciário, o famoso apelar para o tapetão, né? E não deixa a política resolver. A política deixou de ser a forma de solução das questões, das grandes questões no Brasil. Ao invés dos poderes conversando entre si, o presidente conversar com os presidentes dos partidos políticos, que teoricamente o apoiam, enfim, com os ministros, com a sua base congressual, ele prefere entrar com uma ação no Supremo e joga para o Supremo ter que decidir. Esse processo todo, como você mencionou muito bem, vai culminar com um mensalão, com todo esse destaque que o Supremo vai ter de interferir diretamente na política, de ser obrigado a ter que atuar diretamente por omissão ou por provocação dos outros dois poderes, que são os poderes que, não podemos esquecer, são os legitimados democraticamente, são os que são provenientes da soberania popular. O judiciário não é eleito, o legislativo é eleito, o executivo é eleito. São eleitos para quê? Para governar, para legislar, para fazer o melhor possível para a população brasileira, e não para ficarem jogando tudo nas costas do Supremo Tribunal Federal, que está aqui, acaba interferindo, e aqui entre nós, que está adorando ter que interferir, porque passa a ter uma importância que não tinha, como você também mesmo lembrou. Agora nós sabemos os nomes do ministro Supremo, algo que era impensável durante toda a República, praticamente ninguém sabia de um ou outro, mas você não conhecia todo o que um pensa, o que outro pensa, o que um faz, o que outro deixa de fazer, o que um gosta, o que outro deixa de gostar. Eles passaram a ser atores centrais por provocação dos demais poderes, e eles também gostaram. É o que o professor Marcelo Figueiredo falou, o que foi dito antes, falta autocontenção também ao Supremo. Então nós temos aí problemas vindos de duas fontes, tanto o Executivo quanto o Legislativo, por omissão ou por querer ganhar no terceiro tempo, né, para usar a gíria futebolística. A questão política que lhes é importante no momento, eles jogam para o Judiciário. E o Judiciário não se contém, ele adora ter que decidir sobre tudo. Então, quando eles falam que não, temos que pensar na harmonia dos poderes, eles estão falando da boca para fora. É só ver os últimos anos, toda a série de conflitos que nós passamos no país entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Perfeito, perfeito. Eu tenho duas questões, aproveitando o que o doutor Bercovitch disse. É bem rápido, são dois parênteses, para voltarmos ao tema principal. Ele fez uma referência, o doutor Bercovitch, dizendo o Executivo é eleito, o Legislativo é eleito, o Judiciário não. Tudo bem. Eu acompanho, até porque gosto, porque estudei lá, o México. E o México está passando por um processo de reforma muito radical. Teve eleições recentemente com apenas 13% dos votantes participando do processo eleitoral, elegeu todo o poder judiciário, da Suprema Corte até lá embaixo, na primeira instância. Inclusive já tem até o presidente da Suprema Corte, que veio de um estado de forte presença indígena. Como muitas coisas na América Latina começaram no México e depois veio para o restante da América Latina, vide a Constituição importantíssima de fevereiro de 1917, Constituição mexicana, eu perguntaria, eu sei que é uma provocação, depois eu quero voltar ao tema central, mas como foi tocado pelo doutor Bercovitch, doutora Jaqueline, a senhora é a favor da eleição no Poder Judiciário? Eleição direta, entende? Com a participação da cidadania, porque o sistema que nós temos, só lembrando, os juízes têm concurso, aí nós temos a segunda instância, são os tribunais de justiça, temos o Superior Tribunal de Justiça e depois o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que as pessoas podem chegar, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal sem ser juízes de ofício, ou seja, e aí determina a Constituição, a idade acima de 35 anos,
precisa ter reputação ilibada e notório saber jurídico, porque esse jurídico é importante, porque o Floriano Peixoto, presidente, segundo presidente do Brasil, aproveitou a omissão do jurídico e nomeou 5 ministros que não tinham qualquer relação com o mundo jurídico. 3 generais e 2 médicos, inclusive o doutor Barata Ribeiro, célebre, nome de rua em Copacabana, avô do comediante Gildo Ribeiro, ficou 10 meses como ministro. Eu pergunto à senhora, como é que fica? A senhora é favorável a isso ou manter o sistema atual? Olha, Vila, eu nunca pensei sobre isso, mas eu entendo que o sistema atual, em termos de... O que eu acho um pouco estranho é essa nomeação do chefe do executivo para os ministros. Isso eu acho um pouco estranho, tá? Mas eu acho que o poder judiciário, ele deveria ser, sim, um poder meio que não escondido, nada disso, mas que nós não tivéssemos tanto protagonismo, tanto conhecimento de quem são as pessoas que estão lá, quem são o que eles estão decidindo, como você mesmo falou, todo mundo sabe como é que cada ministro hoje em dia decide. E eu nunca pensei sobre isso, pode ser que eu mude de opinião, tá? Mas agora você me perguntando dessa maneira, se eu acho que se daria certo a nomeação, eu acho que estaria mais ainda evidente, mais ainda politizado, mais ainda propenso a ter, vamos falar no linguajar claro, conchavos, uma situação que distanciaria da justiça. Porque... tudo bem, a justiça falha, às vezes, mas ela tende a ser uma justiça correta, tende a ser uma justiça no qual eu não enxergo lados, eu vou enxergar a lei. E que se eu tiver... Eu não sei como é que funciona realmente no dia a dia, na parte dos países que tem essa eleição, pode ser até muito bem, tá? Me falta conhecimento disso. Eu imagino que quando eu tenho um judiciário eleito, eu acho que ele pode perder a autonomia dele. Ele pode perder a singularidade dele de, olha, agrade a quem agradar, desagrada a quem agradar, mas eu vou decidir. Isso eu acho que pode perder. Não sei, eu penso que agora essa situação está boa. Eu acho um pouco, às vezes, estranha as nomeações, que acabam tendo nomeações muito diretas, que nem nós tivemos um antigo presidente, falando, não, eu vou colocar lá uma pessoa extremamente religiosa, não, eu vou colocar lá uma pessoa X dessa qualidade. Nós estamos indo atrás do ilibado saber jurídico, né? Do ilibado saber, aquele que sabe realmente lidar com a Constituição, aquele que sabe lidar com as leis federais, e não uma vocação particular para ser um pouco mais religioso, ou para ser um pouco mais direitista, ou para ser um pouco mais esquerdista. Então, quando já há uma direcionamento, uma escolha dos ministros, isso já ocorre uma coisa especializada, que eu acho errada. E não é volto a dizer, não é pelo saber jurídico dele, que é isso que nos importa. Eu quero saber que quem está me julgando, não está me julgando porque ele tem uma preferência para tal idealismo ou não. Ele está me julgando porque tem uma Constituição, essa Constituição, se me dá direito, eu devo ser resguardada, se não me dá direito, devo ser apagado, tá? Mas esse lado de escolha, agora só voltando a sua pergunta e resumindo, escolha, eu acho, para mim agora, que não daria muito certo, não. Eu vou passar ao doutor Marcelo Figueiredo, só lembrando a quem nos acompanha, vai agora, depois da eleição no México, vai ser colocado em prática, né, esse novo sistema que nenhum país do mundo que eu conheça tem, né? Ou seja, desde a primeira instância até a Suprema Corte. Lembrar que teve uma oposição muito forte de, por exemplo, um grande historiador mexicano, Henrique Krause. Vocês podem ler letraslibres.com, acessam que vocês vão ver uma grande revista, uma crítica muito dura em relação à proposta que é do presidente anterior, o presidente López Obrador, mas foi feito sob a gestão agora, no período presidencial, lá o mandato é de 6 anos, sem reeleição, da presidência Cláudia Sheinbaum. Doutor Marcelo Figueiredo, o que o senhor acha? Pois não, olha, a sua pergunta, Vila, é muito oportuna. Eu, pessoalmente, acho que, como todos nós sabemos, né, o nosso sistema foi idealizado por Rui Barbosa, que era um grande admirador do modelo norte-americano. Ou seja, nós temos ele que
se inspirou na Suprema Corte, naquele modelo de 11 ministros, no caso lá 9, aqui 11, mas também nomeado pelo presidente e sabatinado pelo Senado, quer dizer, um modelo bem parecido, só que lá eles é vitalício e aqui é obrigatória a saída com 75 anos. Eu acho que, historicamente, o Supremo Tribunal no Brasil cumpriu um papel importante, né? Se nós analisarmos a vida desde da República, enfim, o Império, a República, da República em diante, enfim, eu acho que ele teve momentos gloriosos de defesa da democracia, defesa dos direitos civis, a doutrina do habeas corpus brasileiro, enfim, houve muita coisa positiva no Supremo. Mas eu também acho que é momento de se rediscutir o critério de nomeação do Supremo. Por quê? Porque o modelo americano, que nós nos inspiramos, não digo copiamos, né, tem grandes diferenças. Primeiro, o Senado nos Estados Unidos faz uma sabatina para valer, vamos chamar assim. E no Brasil, os críticos todos dizem isso, os constitucionalistas, enfim, que a sabatina aqui é meramente ritualística e que o Senado não aprofunda assim na vida dos candidatos, na visão dos candidatos, como eles seriam juízes, o que eles pensam sobre temas morais, temas sensíveis, temas de costumes, etc. Então, é um certo, vamos dizer assim, medo dos senadores de avaliar bem os candidatos a ministro. Deixa eu perguntar, desculpe interromper. Pois não. Por que esse medo? Olha, o que se diz é que os senadores todos podem ter interesses no próprio Supremo Tribunal Federal, ou teses, ou enfim, que um depende do outro. Quer dizer, os ministros, por sua vez, também temem um pouco os senadores, ou deveriam temer, porque pode haver impeachment de ministros, embora no Brasil nunca tenha ocorrido isso, até onde eu me recorde. Enfim, vice-versa, quer dizer, há sempre um interesse do Senado, direto ou indireto, sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o sistema, o modelo, digamos, brasileiro, as características do modelo brasileiro não são ideais, né? Nos Estados Unidos, o presidente pode ser de direita ou de esquerda, ele jamais indicaria uma pessoa que não tivesse qualificação suficiente para ser ministro da Suprema Corte americana. Isso jamais ocorreu, mesmo com presidentes de direita, republicanos, ou de esquerda, ou mais à esquerda, ou de centro, democratas. Por quê? Porque o Senado massacraria esse candidato que não tivesse o notável saber jurídico, que nós chamamos aqui de notável saber jurídico. No Brasil, isso não ocorre, quer dizer, os presidentes nomeiam os amigos, os colegas, os advogados, enfim. Não há uma preocupação realmente com a qualificação da pessoa, digamos assim. E o Senado também não discute isso, acaba não discutindo, né? Acordos e conchavos políticos e tal. Então, eu sou favorável, por exemplo, a uma mudança. Para não dizer que imediata, enfim, eu sempre fui favorável, aliás. Uma boa parte dos constitucionalistas brasileiros é favorável a que nós tivéssemos um tribunal constitucional. Isso foi discutido em 88 e foi derrotada essa tese por manutenção e corporativismo do próprio Supremo, que foi contra. Mas ainda, quem sabe, um dia seja possível isso, em que nós possamos ter no Supremo Tribunal Federal professores de direito constitucional, especialistas de direito constitucional. Nós temos um ou outro, mas não podemos dizer que a corte seja uma corte constitucional. Um tribunal constitucional é outra coisa, é um tribunal de especialistas que só julga direito constitucional. E o Supremo brasileiro não é isso. O Supremo julga ação penal, julga... Até o título do Flamengo. Exato, era o Flamengo, exato. O Esporte de Recife. Até aquela piada, né, que o papagaio grita no condomínio e isso chega no Supremo, se a pessoa pode ter gato no apartamento, não pode ter, etc. Então virou realmente o Supremo hoje um tribunal que é convocado para dizer tudo sobre qualquer coisa e sobre tudo. Isso não é bom, porque o Supremo deveria apenas se concentrar na matéria constitucional, né? Então, se um dia a gente pudesse ter o dom de separar o joio do trigo, eu diria que o Supremo deveria, numa Assembleia Constituinte originária, enfim, que seja, pudesse ser um tribunal constitucional.
né? Ou se nós já tirássemos toda essa competência que o Supremo tem e deixássemos só a matéria constitucional, já talvez fosse um avanço, né? Ainda que não mexêssemos na estrutura do Supremo. Iria para o STJ? Pode ser, poderia o STJ, sim, ou matéria eleitoral, TSE, enfim, separaríamos as matérias e deixaria só mesmo aquilo que de fato é constitucional no Suprema Corte. Porque há uma tendência, como o Gilberto disse muito bem, ele gosta, né? Claro, quem não quer poder? Quem não quer julgar tudo e todos? Né? O poder realmente deixa as pessoas inebriadas. Então, em vez de se autoconter, ele quer, não digo aparecer só, ele quer decidir, não é? Ele quer regular, né? E muitas vezes isso é perigoso, porque há temas sensíveis da sociedade e realmente, por mais sábios que sejam os juízes de uma Corte Suprema, eles não são eleitos. Eu acho que o que ocorreu no México, que você bem lembrou, eu acho que foi um desastre, foi uma involução tremenda. Eu também não conheço nenhum país, salvo os Estados Unidos, mas não tem nada a ver com essa situação. Alguns juízes eleitos, estaduais ou provinciais, enfim, não tem nada a ver com os federais que são concursados e tal. Então, eu acho que é um desastre. Dizem, inclusive, que o crime organizado tomou conta do México, e também no judiciário, que era um dos últimos bastiões em que ele não conseguia entrar e que, lamentavelmente, essas campanhas são caras, né? Quem estaria financiando direto ou indiretamente, essa mudança no México, teria sido o crime organizado. Eu não sei se é verdade, mas eu acho extremamente perigoso isso. Estamos com um pequeno problema de sinal com o Dr. Bercovitch, que logo retorna. Eu vou só colocar uma questão, assim, bem breve, a resposta de vocês, sim ou não, para depois retornarmos ao tema central. Doutora Jaqueline, muitos falam que a transmissão das sessões do Senado, a grande modificação que ela trouxe foi sobre o cuidado com as gravatas que os ministros usam. Tal. Com as gravatas? Mas eu acho que um certo exagero. Lembrando, a quem nos acompanha, foi durante a gestão do ministro Marco Aurélio Mello que temos a transmissão pela TV Justiça. A senhora é favorável ou não à transmissão das sessões? Sou favorável. O senhor? Eu sou contra. Eu acho que é uma medida extremamente impopular cancelar essas sessões, mas eu sou contra. Os tribunais constitucionais mais respeitados do mundo não têm sessão pública. Exemplo, Alemanha e Itália, por exemplo, só para ficar em dois. Antes que o doutor Bercovitch volte, também umas perguntas bem rápidas, assim, porque vocês levantaram questões que são importantes. A senhora é favorável a mandato de ministro da Suprema Corte? Por exemplo, tem países na Europa, Alemanha, por exemplo, há um mandato. Aqui não, há uma idade que era 70 anos e estenderam até 75. Será a favor do mandato ou manter o sistema atual? Não, eu sou a favor do sistema atual, porque eu acho que deve ter uma circulação nas cadeiras, tá? Em termos de, a pessoa fez, tudo bem, mas outro dia a pessoa estava no auge da sua intelectualidade aos 75 anos, tudo bem, mas ela já deu o seu trabalho lá, ela já deu sua participação. Eu sou atual, essa gestão em termos de idade, sim. Quer dizer, manter o sistema atual. Doutor Marcelo, o senhor? Eu acho que nós daríamos um passo avante se nós transformássemos o Supremo num Tribunal Constitucional, inclusive com mandato. De quanto tempo o senhor acha? Olha, para manter de 8 a 12, digamos, de 8 a 12 anos. Os países mais democráticos, mais ou menos isso, 10, 12, 11, 12, até 12 anos eu acho razoável. Tem uma questão, doutor Bercovitch vai logo voltar conosco, que é um problema de sinal. Colocar uma questão e aí vou retornar ao tema central do dilema que nós estamos vivendo. Doutora Jaqueline, realmente o Supremo passou a ter uma importância muito grande, mas não deve-se isso à Constituição de 1988, que realmente conseguiu construir um equilíbrio entre os poderes. Lembrando a quem nos acompanha, o Brasil é pródigo em constituições. Na República, nós tivemos de 1891, 1934, a pavorosa Constituição de 1937, 1946, 1967, a Emenda Constitucional número 169, que na prática é quase como se fosse uma nova Constituição,
em 1988. Porém, nessa última, cujo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Dr. Ulisses Guimarães, chamou de Constituição Cidadã, ela garantiu direitos que inexistiam nas constituições anteriores. E eu acho que é um modelo até para o mundo. Se nós olharmos constituições do mundo, as pessoas vão lembrar a mexicana de 17, a alemã de 19, a italiana no início, depois, posterior à guerra, não vou falar da França, porque lá foi a Constituição de uma pessoa só, foi o Michel Debré que fez a Constituição, o De Gaulle fez um plebiscito. Mas a Constituição brasileira tem entre as mais importantes do século XX. Não foi esse papel do constituinte originário, usando uma expressão que foi correta, né, levantada pelo Dr. Marcelo Figueiredo, que deu um poder que nunca teve o Judiciário, o Ministério Público, por exemplo, nunca teve tanto poder como agora. E isso fez com que esse equilíbrio entre os poderes, porque o Executivo sempre esteve acima de tudo, não criasse situações como nós estamos vivendo agora. Quer dizer, eu não estou querendo um autoritarismo do Executivo, mas há um protagonismo do Judiciário que nunca teve na nossa história, né? Nunca teve na nossa história. Só tem toda a razão em termos de dar uma visão geral das outras constituições. Essa Constituição realmente deu ao Judiciário um poder que, até de julgar, STF julgar o futebol. Pois é. Entendeu? Para quê? Para quê? Isso deixou... chegou a quase o banalismo, né? Estou banalizando a importância das cortes. Eu estou banalizando a situação o que realmente a Constituição reserva para o STF, reserva para o STJ. Não é só vou subindo, eu vou judicializando na primeira instância, que o juiz da comarca, não dá certo, eu vou para cima, vou para cima, vou para cima. Isso não deveria ser, mas na Constituição isso assim está lá. A Constituição diz, STF irá julgar, tá? E vem lá uma série de atribuições ao STF. Algumas séries de que como a gente lida com a lei, nós ficamos dizendo, nossa, mas tudo cabe aqui. Tudo cabe aqui. E você falar com uma pessoa, olha, o STF é uma instituição que deve julgar somente, como o Marcelo bem falou, uma situação constitucional. Tá, mas o que é constitucional se também tudo é direito constitucional? Então, o artigo 5º deu, obviamente, muito bem esclarecido, mas deu um viés, deu um leque muito grande do que tudo pode ser pleiteado, desde os princípios da dignidade da pessoa. Quando você fala assim, de princípio da dignidade da pessoa, mas isso é meu princípio. Se a Constituição diz que o STF está falando que o STF é o órgão que vai julgar o meu princípio, então deixou um leque muito claro, muito grande, deixou muitas aberturas para as interpretações. E eu não consigo deixar o STF realmente somente para as cortes, para o direito constitucional. Eu não consigo. Porque misturou muito o que é, em termos de conceito do meu direito, o que é de conceito do que eu devo ser, da minha garantia. Só lembrando a quem nos acompanha, porque o papel do Visão Crítica é sempre de elevar o debate e o entendimento do Brasil. Daí sempre os nossos convidados são convidados que acrescentam a você que nos acompanha uma reflexão sobre o que está ocorrendo. A gente evita as bolhas, as lacrações, tudo aquilo que não constrói nada da compreensão do país e não melhora nada da visão política. Lembrar que o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, só há um Supremo, que é o STF, todos os outros são superiores, o militar, o eleitoral, o do trabalho e o da justiça. O STJ tem 33 ministros e o STF tem 11 ministros, que são indicados pelo presidente, são sabatinados ou pseudo-sabatinados pelo Senado Federal e depois de passarem pela sabatina, excetuando o período Floriano Peixoto, que foi muito confuso, de lá, que terminou em 1894, até agora nunca houve uma sabatina em que a decisão dos senadores fosse negativa aos indicados pelo presidente. Uma das votações mais difíceis ao longo dessa história mais que secular foi no governo João Goulart por um excelente ministro indicado, Evandro Lise Silva,
grande advogado criminalista, célebre, que depois foi cassado arbitrariamente no início de 69, com outros 2 grandes ministros, Hermes Lima e Vitor Nunes Leal, pelo ato institucional número 5, o ato mais arbitrário da história brasileira desde 1500. Então, só para vocês terem ideia do que nós estamos conversando. Doutor Marcelo Figueiredo, sobre essa questão que eu conversei com a doutora Jaqueline, o que o senhor acha? Olha, eu acho que nós temos que lembrar um pouco o momento de 88. Né? A Constituição de 88 foi uma Constituição chamada compromissória. Né? Compromisso, direita, esquerda e centrão. Quer dizer, era quem é que fez a Constituição. Né? São esses protagonistas. É claro que evidente que ela foi extremamente democrática, aberta, uma série de pessoas participou de todos os segmentos sociais, né? Nunca houve tanta participação como em 88. Então, isso foi extremamente positivo. Mas aquele momento histórico não é mais o momento de hoje, do mundo globalizado, é outro momento. E a Constituição é extremamente programática, compromissória, detalhista, etc. Ela regula muito todos os assuntos. Não há assunto importante que não esteja na Constituição. Exemplo, meio ambiente, mulher, idoso, esportes, crianças, adolescentes, direitos, enfim, quase tudo está na Constituição. Por isso é que o Poder Judiciário, empoderado, digamos assim, pela Constituição de 88, junto com o Ministério Público, teve a possibilidade, ou tem a possibilidade, de opinar sobre tudo. Isso é ruim do ponto de vista da evolução política do país, né? Porque, veja, o país se faz com consenso político, com luta da sociedade, com briga do povo por aquilo que ele quer, não é? Por revoluções pacíficas ou não, enfim. É sempre assim que é a evolução social. E não pelos tribunais, quer dizer, os tribunais não devem decidir os grandes conflitos sociais. Quem deve decidir isso é o poder eleito, né? Seja o executivo ou o legislativo, para falar de uma forma mais simples. Então, o que aconteceu? A Constituição de 88 absorveu esses conflitos e jogou tudo isso para o judiciário. Isso não é bom, né? Todos os cientistas políticos, sociólogos, dizem isso, que a Constituição de 88, quer dizer, judicializou o processo político. Então, se nós pudéssemos, teoricamente, pensar uma Constituição principiológica, né, e que não entrasse em tantos detalhes, né, talvez nós pudéssemos amadurecer mais politicamente. O parlamento brasileiro pudesse dar um salto de qualidade, o executivo também, os candidatos, os partidos, etc. Isso é analisado. A maioria dos sociólogos e cientistas políticos do Brasil diz isso, não é? Que como nós queremos tudo na Constituição, não sobra muito espaço para o poder político decidir, porque tudo já está lá. Então os conflitos são judicializados e decididos Por isso, talvez, também o Supremo tenha se recebido, digamos, e gostado de receber tanto poder. Hoje a gente brinca, né, que até brincar de bombeiro o Supremo brinca, porque quando está faltando água, alguém entra com ação, olha, precisa criar uma política pública para apagar incêndio não sei aonde, aí o Supremo dá uma liminar, olha, precisa mandar bombeiro para lá, para cá. Isso não é papel da Suprema Corte, né? Mas, infelizmente, devido a essa ampla judicialização de todo e qualquer assunto, isso acaba sobrecarregando o judiciário, e eu diria até, não em benefício do povo, não é? Em geral, não, em benefício de quem? Talvez de uma corporação ou de uma elite, mas não do povo brasileiro, não é? Basta dizer que essa pesquisa que a Folha fez recentemente, se ela é confiável, eu acredito que sim, não sei. A Datafolha diz que 58% dos brasileiros não confiam no Supremo, ou, enfim, acham que o Supremo tem feito um trabalho negativo, etc. Não sei, não entendo, não posso avaliar a pesquisa, mas isso é um indicativo muito ruim, né? Muito triste, muito pesado para o Supremo Tribunal Federal, né? Doutora Jaqueline, eu estava justamente pensando aqui algumas questões. Que vocês bem lembraram, é muito rica a discussão, é certamente muito produtiva vocês que nos acompanham. Nós estamos chegando ao momento de
um tensionamento, ao menos nos tempos recentes, nunca visto, e nós comentamos no início do nosso encontro hoje, entre os poderes, né? E o Supremo é que vai ter de resolver a pendência, né? Porque se o Supremo definir que não é que o governo estava equivocado, portanto o Legislativo agiu corretamente, vai haver uma gritaria por parte daqueles que defendem o governo. Se a decisão do Supremo for de que aquela era uma tarefa do Executivo, vai haver uma gritaria do Legislativo. Foram quase 400 votos na Câmara dos Deputados, entre 513 deputados, né, que é o total da Câmara, de que o Supremo está fazendo um conluio contra o governo, com o governo contra o Legislativo. Em suma, qualquer decisão que for tomada vai ter uma resistência enorme. E hoje todo mundo discute direito constitucional como se estivesse discutindo um jogo de futebol, sem saber que existem questões extremamente complexas e tem uma coisa chamada jurisprudência, que não é perguntar para o Arnaldo César Coelho se está correta ou não a regra, né? A questão é mais complexa, mas a gente muitas vezes tenta simplificar. Eu lembro até uma música do Adoniran Barbosa, entra aí no Google, chamado Torresmo à Milanesa, que eles vão discutir no intervalo do trabalho sobre coisas que eles não sabem, começam a conversar sobre assuntos absolutamente que eles desconhecem. Dá uma acessada, tem uma entrevista, tem uma interpretação clássica da Clementina de Jesus e Carlinhos Vergueiro. Bem, depois dessa passagem musical, doutora Jaqueline, essa pendência vai criar uma tensão. A tensão já é muito grande, pode criar uma crise institucional, acho eu. Eu estou sendo exagerado, catastrofista, ou porque assisti muita novela mexicana, vejo muita tragédia mexicana. Você acha que é possível nós chegarmos numa situação dessa? Acho sim, acredito sim, tá? Foi o que nós conversamos logo no começo. Eu acho que sempre que chama o judiciário para ele tomar uma decisão num local onde está tão radicalizado, já está eu contra eles, nós contra vocês, essa separação já existe. Nós, os executivos, estamos a favor do povo. Não, nós, os legislativos, que estamos agora deixando o executivo mais numa situação que ele deve tomar conta sem usufruir a mais do poder dele. Bom, uma confusão geral na cabeça das pessoas, porque aí vai para o judiciário fala assim, olha, o executivo tem toda a razão, o legislativo, tá, coibiu o executivo que estava em favor do povo. Aí começa aquela discussão que nós não temos mais, as pessoas ficam perdidas, acham que nós estamos lidando com 3 grupos de torcida organizada, no qual um se filia ao outro. Então, o que nós temos? Nós temos novamente aquela que começou, não gosto de falar isso, mas começou na política anterior, o nós contra eles, que isso foi muito ruim, para mim é muito ruim, essa desunião, essa não aceitação só porque está do outro lado eu não vou aceitar. Para quê? Por que eu não posso entender que o legislativo realmente ele está no papel dele, que o executivo pode ter usurpado ou não pode ter usurpado? Para que eu tenho que colocar um outro poder para tomar lado? A negociação que nós estamos falando no começo, essa política é conversar. Política vem do quê? De se ajustar. E quando eu digo se ajustar, conversar, não é do mau conceito. Política, as pessoas precisam se entender para fazer uma política. Para que eu vou levar para um órgão que deve ser tão reservado como o Poder Judiciário? Porque o Poder Judiciário não é conversa. O Poder Judiciário é decisão. Ele está se propondo, como o Marcelo falou, olha, ele tem que se conter. Mas ele está se propondo, olha, vocês devem se entender aí. Parem de pegar e trazer para cá, como se fosse aquelas coisas de criança, olha, 2 crianças não se entendem, deixa eu levar para a tia resolver. Não dá, a sociedade brasileira não suporta mais essa situação de um contra o outro, vou chamar o tio para resolver. Porque política não é isso, Vila. Política é o quê? É uma conversa, nós temos que nos ajustar. Eu, como cidadã, eu tenho que confiar que naquele legislador que eu elegi está sabendo manobrar, que eu digo no bom senso, a lei para beneficiar a sociedade. Aquele executivo que eu botei lá no poder, ele está podendo executar tudo que o legislativo fez.
e não brigar entre eles e chamar o judiciário, que é completamente oposto. Você mesmo falou, olha, o judiciário não está aí para resolver problema. O judiciário está para resolver problema, mas não problema de falta de interação. Problema legal. O que nós vemos hoje é uma falta de interação entre os poderes. E vem o chefe, que é o Poder Judiciário, e fala assim, você tem razão agora dessa vez, você tem razão daquela vez. Isso está muito mudado dentro do que deveria ser a essência de cada um. Antes de eu passar para o doutor Marcelo Figueiredo, faço questão de ler o trecho aqui do Adoniran Barbosa, na linguagem do Adoniran Barbosa, o torresmo à milanesa. Vamos almoçar, sentados na calçada, conversar sobre isso e aquilo, coisas que nós não entendemos nada. Depois puxar uma paia, andar um pouco para fazer o quilo. Esse é um dos grandes clássicos de uma figura fantástica que retrata a vida paulistana durante algumas décadas e um linguajado específico aqui paulistano. Então, depois dessa menção, doutor Marcelo Figueiredo, aí eu coloco essa questão para o senhor. Quer dizer, o senhor fez referência à necessidade, seria o caso em alguns momentos, de fazer, e a Constituição assim o permite, e no discurso de promulgação da Constituição a 5 de outubro de 88, o doutor Luiz Guimarães falou que a questão da reforma já estava embutida na Constituição, né? Mas coloco a seguinte questão, nós temos as cláusulas pétreas, só lembrar quem nos acompanha, a cláusula pétrea não pode ser alterada pelo Congresso, só para uma nova Assembleia Nacional Constituinte, portanto elas são permanentes. Não é o caso, acho eu, se eu estiver errado, senhor, por favor, me corrija, dessas tarefas constitucionais, né? Como é que nós ficamos? Quer dizer, o senhor falou, e eu concordo com o senhor, que as questões devia ser um tribunal constitucional, essas outras deviam ser do STJ, uma vez o ministro Marco Aurélio queria propor o aumento de ministros do STJ, não para empreguismo, nada disso, é que essas questões que o doutor Marcelo Figueiredo falou, que eu lembrei, do esporte de Recife e Flamengo, quem é o campeão de 88, não é assunto do Supremo, vai lá para o STJ, mais ampliado, porque a demanda é muito grande do Supremo Tribunal Federal. Eu leio os relatórios, muitas vezes você tem 100 mil, 150 mil ações, é uma loucura. Então, eu coloco ao senhor, como resolver essa questão? Teríamos de fazer, e nós tivemos mais de uma centena de emendas, mas uma emenda constitucional, alguma coisa que regulasse e permitisse que o Supremo fosse o Tribunal Constitucional e as outras demandas fosse, por exemplo, o STJ? Posso responder, se me permite, em duas partes. Claro. Para falar dessa crise atual, veja, o problema já se disse no começo, né? Um problema tributário, mas isso é a ponta do iceberg, né? Porque, na verdade, não é o IOF aí que está sendo discutido. É uma coisa muito mais séria, que é a relação, digamos, entre os poderes, a crise institucional, a falta de diálogo, vamos chamar assim, entre o legislativo, o executivo e até o judiciário. Vamos dizer que os três hoje, de alguma maneira, radicalizam posições, né? E, de certa forma, o executivo é um pouco refém do legislativo, em certos sentidos, aí, em razão da emenda, etc. Mas, respondendo à segunda parte da sua questão, olhe, exato, o que é cláusula pétrea não pode ser alterado pelo Poder Reformador. Então, nós não poderíamos ter uma emenda para alterar, por exemplo, a federação, a república, os direitos fundamentais da pessoa, os direitos humanos, etc. Mas eu acho que, com alguns estadistas, não é? E temos ainda um ou outro estadista no Brasil, nós poderíamos pensar numa reforma constitucional que pudesse alterar o judiciário, por exemplo. Não só o judiciário, né? Podia mexer também na reforma administrativa, porque também nós temos problemas seríssimos de funcionários públicos, de altamente categorizados que recebem além do teto. Temos questões dos militares com alguns direitos também, muitas vezes que ultrapassam a sua pessoa, a sua viúva, e vai para suas filhas, e filhas maiores, filhas solteiras, etc. Enfim, há uma série de direitos que eu diria que não são
equânimes no Brasil, né? Há muitos direitos, que algumas categorias ou pessoas que têm mais direitos que outras, né? E isso, evidentemente, que não responde à igualdade, não responde à justiça social, em qualquer concepção que nós tenhamos dela. Então, eu acho que sim, em algum momento nós vamos ter que pensar em reformar a Constituição. Isso não é um tema proibido, né? As constituições não devem ser eternas, elas devem ser modificadas assim, quando haja condições e sociológicas, culturais, políticas que indiquem isso. Eu não estou defendendo nenhuma reforma imediata, mas eu acho que há temas no Brasil que são necessários de serem reformados, e esse é um deles, não é? O funcionalismo público, a questão, vamos dizer, do que seja direito adquirido, as vantagens de determinados setores corporativos brasileiros, né? Pessoas que querem crescer só com incentivos do governo, que não querem se dedicar ao empreendedorismo, etc. Então, uma série de distorções, e isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? Que devem ser enfrentados. E um dos temas que devem ser levados em conta é a reforma constitucional. Como fazer isso? Eu acho que é uma questão de acerto institucional, né? Os poderes têm que chegar a um consenso, negociar, e aí é assim que se faz uma reforma constitucional, né? Nós temos 2 minutos, sendo salomônico, já que hoje tudo passa ali pelo Oriente Médio. Eu perguntaria à doutora Jaqueline, sendo assim, pegando esse último gancho do doutor Marcelo Figueiredo, nós vemos essa crise, é evidente, nós estamos a um choque entre poderes como, na minha leitura, mais violento desde a promulgação da Carta. Há uma tensão muito grande, nos discursos mostram isso. A senhora acha que nós deveríamos manter o regime atual presidencialista? Existem propostas de um semipresidencialismo, alguns de parlamentarismo. A senhora acha que, em 1 minuto, eu sei que é uma questão muito complexa, mas devemos continuar como está, buscando uma conciliação dos poderes, ou seria o caso de mudarmos o sistema político no Brasil? Eu gostaria de ter uma conciliação entre os poderes, para poder dar um chega nessa parte de separatismo, de achar que eu sou melhor que o outro. Poder é todo, todos são iguais dentro da sua atribuição. Então, a união entre eles seria uma boa proposta, dando uma resposta muito rápida por causa do tempo. Doutor Marcelo Figueiredo, por favor. Bem, o Brasil do Império era parlamentarista, essencialmente, e o Brasil da República presidencialista. Eu acho que a nossa história é presidencialista. O que não significa que nós não possamos aperfeiçoar o sistema. Por exemplo, alguns países da América Latina colocaram alguns elementos do parlamentarismo no presidencialismo. Por exemplo, o primeiro-ministro, alguns ministros de destaque que possam fazer essa negociação legislativa e executiva, por exemplo, né? Isso não funcionou na Argentina, mas quem sabe possa funcionar no Brasil. Há parlamentares extremamente hábeis, né? Que dialogam com ambos os poderes. Eu lembro da nossa área, que é o Dr. Michel Temer, que, enfim, foi presidente, mas também é um grande e hábil conciliador. Durante o período em que ele esteve na presidência, nós acompanhamos muito o diálogo que ele manteve com o parlamento. Foi um momento em que ele conseguiu muita coisa, de aprovar várias reformas em razão desse diálogo que ele tinha. Então, acho que isso é um bom exemplo. Quer dizer, talvez a gente possa ter um modelo híbrido aí que possa aperfeiçoar o nosso presidencialismo. Eu queria agradecer muito à doutora Jaqueline Valles, ao doutor Marcelo Figueiredo, ao doutor Gilberto Bercovitch, que teve o problema sinal daí que caiu, a todos vocês que nos acompanharam, a essa mais uma edição do Visão Crítica, e veja como é complexa essa questão hoje, essa tensão entre legislativo e executivo, e como que o judiciário tem de resolver, sendo demandado pelos 2 poderes. É isso, agradeço a participação de vocês, o acompanhamento, as questões que vocês comentam no chat do YouTube também, né? E nos encontramos amanhã nesse mesmo horário, às 22 horas. Até! A opinião dos nossos comentaristas
não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.